Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde nós falamos de perícia grafotécnica de uma forma descomplicada. No vídeo anterior, nós falamos sobre o caso Ana Hickman, fazendo as análises grafoscópicas das assinaturas que foram encontradas na internet, tendo uma assinatura como a legítima da Ana Hickman e a segunda assinatura como a assinatura questionada de uma cédula de crédito bancário, onde ela alega nunca ter assinado esses empréstimos bancários que levaram a um endividamento de 40 milhões, como estamos vendo aí pelas redes sociais. Quando nós fizemos essas análises grafoscópicas, nós fizemos com o intuito de fazermos ali uma explanação do que viria a acontecer numa perícia grafotécnica para a identificação se aquelas assinaturas que estão apostadas realmente dentro daquela cédula de crédito bancário, validando aquela cédula de crédito bancário, se elas são autênticas ou se elas são falsas. Nós não apontamos nenhuma dos envolvidos no tema como culpado. Nós estamos ali nos referindo a 2 lançamentos caligráficos. Aqui não diferente, nós vamos agora entender, então, uma vez que a juíza da Vara de Violência contra a Mulher da cidade de Itu, ela agora determinou que realmente vai acontecer aquela perícia grafotécnica. E por que juízes, se valem dessa ferramenta científica e técnica para poder dar com mais assertividade a sua sentença? Porque juízes, eles são operadores do ofício do direito e qualificados para tal no concurso mais difícil que existe no país, que é o concurso do magistrado. Então, o juiz, ele conhece do ofício do direito como ninguém. Ele não precisa de auxiliares da justiça para dizer para ele qual lei aplicar, qual regras aplicar dentro do direito. Não, ele precisa de peritos que digam para ele a parte técnica que é do desconhecimento, que é fora da expertise do ofício do direito, que venham ali baseados na ciência e na técnica de determinada área, dizer para ele, aqui está um laudo pericial da minha expertise, estou dizendo para você se é autêntico ou falso, se for o caso da perícia grafotécnica, como é aqui. Então, essa juíza da Vara de Violência contra a Mulher designou que é uma perícia grafotécnica para ter em mãos essa ferramenta técnica e científica que vai lhe ajudar na sua sentença. Então, agora, cabe para cada um de nós aqui, mesmo sendo aquela pessoa que está só iniciando as suas pesquisas na área de perícia grafotécnica, aquele que já iniciou, está ali no início da sua atividade profissional como perito grafotécnico, aquele que já está também praticando um trabalho já, mas quer mais informações, nós vamos conhecer aqui o fluxo forense. O que vai acontecer com o perito agora? Qual será o fluxo pericial dentro desse processo que já foi aberto, já está ajuizado e que agora precisa dos trabalhos de um perito? Então, nós vamos fazer isso nesse vídeo. E se você já gostou do tema desse vídeo, eu vou te pedir, então, que você se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, que você assine o sininho para que você continue recebendo em primeira mão esses conteúdos gratuitos que te auxiliam no desenvolvimento da carreira profissional como perito grafotécnico, e também que você deixe o seu like, e ao final desse vídeo, ao ouvir toda essa explanação sobre o fluxo pericial dentro desse processo, que você possa comentar lá se fez sentido para você ou não a profissão de perito grafotécnico. Vou pedir esse grande favor para você, que você me ajuda bastante e para que eu continue motivado a te fazer e deixar aqui as informações que eu adquiri ao longo da minha carreira de uma forma gratuita para você, tá bom? Então, vamos lá. Perícia grafotécnica foi designada. O que acontece? Passo 1 do caso Ana Hickman. Vai acontecer a nomeação de um perito. Em que circunstâncias que acontece a nomeação de um perito? Ok, essa juíza vai pedir para que seja nomeado um perito grafotécnico. E para quem que ela pede? Ela pede para o assistente dela, para o assessor dela, dizendo assim, veja aí no cadastro ativo que nós temos no nosso tribunal, todos os peritos grafotécnicos inscritos e ativos, para que eu nomeie um deles aí.
E como que acontece isso? Através de um sorteio ali. Vai sortear e vai acontecer essa nomeação. Ok, agora, nesse momento, a assessora, o assessor, o assistente do juiz, ele vai emitir uma intimação para esse perito tomar ciência de que ele está sendo nomeado para o caso Ana Hickman. Ok, feito isso, nesse momento ainda, nesta mesma oportunidade, a juíza ela vai intimar as partes, na figura do autor e do réu, para apresentarem e qualificarem os seus assistentes técnicos e apresentarem aqui também os seus quesitos estratégicos. Ok, o que é isso? Vamos entender aqui o que são assistente técnico. Vamos primeiro na parte aqui. Quando o juiz nomeou um perito grafotécnico, dentro do processo, esse profissional, ele tem o nome de perito grafotécnico. E o documento que ele vai entregar tem o nome de laudo pericial. Aqui vocês vão entender que já vai se ampliar a oportunidade de peritos grafotécnicos trabalharem quando eles não são nomeados por juiz. Ok, se tem um perito grafotécnico nomeado pelo juiz, ele vai chamar dentro do processo perito grafotécnico da confiança do juiz e o documento que ele vai entregar é o laudo pericial grafotécnico. Agora, quando o autor e o réu, se valendo do CPC, que é o Código de Processo Civil, onde diz lá que eles podem ter a mesma condição que o juiz tem de se valerem de um documento técnico e científico emitido por um perito grafotécnico, então autor e réu vão contratar esse profissional perito grafotécnico para auxiliar eles naquilo que eles precisam como ferramenta de defesa e de ataque ali dentro do processo. São provas antecipadas dentro do processo que vai figurar ali. E agora, então, perito grafotécnico não é mais perito grafotécnico denominado dentro do processo. Ele será um assistente técnico, somente uma nomenclatura para diferenciar os profissionais que estão atuando e para quem estão atuando. Então, assistente técnico do autor, assistente técnico do réu, nós já estamos falando de 3 oportunidades de trabalho aqui para o perito grafotécnico. Não foi nomeado naquele processo pelo juiz, não tem problema. De alguma forma, eu entro em contato com o autor ou réu na condição e na pessoa dos advogados que os representam, para que eu me torne, então, vendendo meus serviços para eles, eu me torne o assistente técnico deles. Ok, se tornou assistente técnico, então está nesse momento aqui, que a juíza falou assim, ó, agora qualifiquem dentro do processo os assistentes que vocês contrataram. Então, o advogado vai lá, coloca todos os dados do assistente técnico e já pede para o seu assistente técnico fazer assim, ó, formule quesitos estratégicos para que sejam direcionados ao perito do juiz para que ele responda. Então, o assistente técnico começa um trabalho dele de avaliação daquelas assinaturas para poder fazer as perguntas estratégicas, que são os quesitos estratégicos, para o perito do juiz. E qual a finalidade disso? Direcionar o trabalho do perito do juiz para os olhos, da forma como os olhos dos assistentes técnicos, do autor e do réu, enxergam aqueles documentos que precisam ser periciados, ok? Então, é uma direção de trabalho para que todos possam dizer o seguinte, não houve uma tendência aqui, nós ajudamos o perito do juiz a chegar a uma conclusão pericial. Esse é o objetivo. Feito isso, nós vamos para uma próxima etapa, que é o perito ser intimado sobre a sua nomeação. Então, agora ele vai ser intimado, o cartório emite uma intimação, esse comunicado, como se trata do Tribunal de São Paulo, ele chega por e-mail. Em outros tribunais do país, cada um tem a sua maneira. Ou o perito vai lá no portal, fica visitando o portal do tribunal para saber se foi nomeado ou não, ou eles comunicam por WhatsApp, ou eles ligam, de alguma forma vai chegar para você essa intimação. Depois de ter chegado para você essa intimação, o que você precisa fazer? Dar o aceite à sua nomeação, dizer o seguinte, ó, aceito esse encargo, estou honrado com ele e vou fazer o meu melhor trabalho aqui. Então, chama-se petição de aceite de nomeação. Depois nós vamos para uma próxima etapa, que é quando o perito ele faz a petição de estimativa de honorários. O juiz intima para que o perito faça a sua petição de estimativa de honorários. E por que acontece isso? Porque, nesse caso aqui, as 3 partes se mostram hipersuficientes, ou seja, tem condição financeira para bancar os honorários do perito. Tanto Ana Hickman, autora, como Alexandre Correia, o réu,
com as instituições financeiras envolvidas, todos são hipersuficientes. Então, o juiz vai pedir para que o perito diga, ó, por esse trabalho, pela complexidade, por todo o labor que você vai fazer aí, qual o valor que você quer cobrar? O perito faz uma petição, então, de estimativa de honorários e que ela vai subir para o processo. Então, aqui vai acontecer uma situação. Por serem hipersuficientes, o juiz pode ratear entre as partes, autor, réu e instituições financeiras, né, a divisão desse valor, ou ele pode dizer para o autor, que é a Ana Hickman, que no caso, assim, olha, você moveu a ação, você tem condições financeiras de bancar os honorários periciais, agora já existe um depósito dos honorários periciais em conta judicial. É hora, então, o juiz de dizer, intime o perito para que ele comece os trabalhos periciais. E aí, o perito, para começar os seus trabalhos periciais, ele vai ter algumas etapas ali. Ele vai primeiro marcar uma coleta de assinaturas de padrões, que são as assinaturas da autora, que é a Ana Hickman, aqui no caso, e aí depois, então, ele já vai tomar algumas precauções. No dia da coleta de assinatura de padrões, ele vai pedir para que ela traga documentos contemporâneos à data da peça questionada, que é a cédula de crédito bancário. Digamos que essa cédula de crédito bancário, hipoteticamente, foi assinada em 2020. De 2020 para trás, até 2017, todos os documentos que a Ana Hickman um dia botou a sua assinatura ou a sua rubrica para validar um documento como empréstimo bancário, como aluguel de carro, aluguel de imóvel, transferência de imóvel, seja lá qual documento que for, que ela traga para que o perito escaneie esses documentos, digitalize esses documentos e leve para o laboratório para poder fazer a perícia, ou até mesmo leve os originais, depois devolve esses originais para ela. A mesma coisa vai acontecer com Alexandre Correia, com um parênteses nessa informação. Aqui, a juíza pode determinar que ela só quer saber a autenticidade da assinatura ou a falsificação. Então, ela não está dizendo assim, eu quero conhecer o autor dessa falsificação. O Alexandre Correia aqui, ele só será intimado a fornecer padrões caligráficos e também só será intimado a dar documentos dele contemporâneos, seja de 2017 até 2020, ou de 2020 até 2023, tomando-se como base que esse documento de cédula de crédito bancário foi assinado em 2020, se a juíza quiser saber se partiu do punho dele a falsificação. Mas perceba que ele pode ter contratado um falsificador e também pode não querer se manifestar ou revelar quem foi essa pessoa. Então, fica impossível praticamente de se descobrir o autor daquele lançamento caligráfico, aquela assinatura, aquela rubrica. Por quê? Porque não vai ter como coletar as assinaturas para comparação. Nós trabalhamos com a ciência da grafocinética, que é uma ciência que exige comparação entre autêntico e suposto falso, ok? Então, só vai acontecer isso com Alexandre Correia se a juíza pedir para entender se foi ele ou não, partiu do próprio cunho dele, essas assinaturas naquela cédula de crédito bancário. Então, portanto, fazendo um julgamento antecipado de que partiu do cunho dele é equivocado. Tem que saber se não foi uma terceira pessoa aí, tá certo? Mas o objetivo é entender se foi a Ana Hickman ou não que assinou aquelas cédulas de crédito bancário. Seguindo aí, também o perito vai pedir para que as instituições financeiras aí envolvidas nesse processo, que elas apresentem os originais. E se não apresentar os originais, que pelo menos acostem aos autos do processo algo com condições de se fazer uma perícia, que é uma obrigação, através do Bacen, eles têm a obrigação de conservar isso em condições praticamente originais quando destruírem esses documentos, porque digitalizaram. Se digitalizaram colorido acima de 600 dpi. Eles não podem ficar apresentando, por exemplo, nos autos do processo, documentos que são cópia da cópia da cópia da cópia digitalizada. Por quê? Porque o Bacen exige que seja exatamente na condição do original para que
ao acontecer um processo como esse, o perito tem a condição de fazer o seu trabalho. Passada essa etapa, marcou a coleta de padrões, recebeu os documentos naturais, contemporâneos, identificou lá no dia da coleta que a Ana Hickman é realmente a fornecedora do padrão, dos padrões, pegou os documentos dela. Ok, partimos para a próxima etapa do perito. O perito inicia suas análises grafoscópicas em laboratório, faz todas as análises. Numa próxima etapa, agora ele vai preparar o laudo pericial, respondendo os quesitos que foram apresentados, colocando as fotos com as marcações, onde ele encontrou ali divergências e convergências, explicando essas fotos com as suas marcações, fundamentando tudo que ele encontrou e está revelando ali como autêntico ou falso, para que o juiz tenha cientificamente também uma carga de informações ali que não são um mero achismo, mas está, sim, fundamentado numa ciência, numa técnica, e aí o laudo pericial está pronto, sobe esse laudo pericial para o processo, porque o perito ele tem o login e a senha para acessar o processo digitalmente, colocar esse laudo digitalmente lá. O juiz abre vistas para as partes aqui, então fala, se manifesta em relação ao trabalho do perito com o laudo pericial, se manifeste a parte do autor, o réu, nas suas pessoas de assistentes técnicos também. Os assistentes técnicos vão analisar o laudo pericial e o juiz agora tem 3 ferramentas nas suas mãos. Tem o laudo pericial, que é do perito da sua confiança, ele tem o parecer técnico do autor, tem o parecer técnico do réu. Ele vai juntar essas 3 ferramentas com as demais ferramentas que estão ali no processo, como provas antecipadas, e ali com segurança e assertividade ele pode dar uma sentença com mais tranquilidade nesse processo, tá ok? Então, encerrou o processo aí? Não, ainda precisa o perito receber os seus honorários. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma petição chamada MLE, Mandato de Levantamento Eletrônico, para que seja emitido o alvará de pagamento dos seus honorários periciais, para que ele receba na sua conta física agora a transferência o dinheiro que estava naquela conta judicial venha parar na sua conta física e ele sair lindo e felizão lá com o seu dinheiro em conta, ok? Feito isso, o que vai acontecer? Segue o perito sai do processo e fica ali só na espera de que, se houver alguma impugnação, aliás, é um bom tempo de eu dizer isso, nós corremos aqui um fluxo forense sem dizer que pode haver uma impugnação dos seus honorários, e você ter que defender o porquê que você está cobrando aqueles honorários, e também pode haver alguma impugnação do seu laudo, o que é normal acontecer. Por quê? Porque os advogados tem aquele que quer que corra rápido o processo e tem aquele que quer segurar um pouco mais, porque ele sabe que ele será sucumbente ali naquele processo, não será o vencedor. Então, impugnar e atrapalhar um pouco o andamento deslinde processual faz parte deles. Mas você pode sofrer isso, mas você faz a sua defesa, o seu enfrentamento e segue o fluxo forense. Então, aqui terminou o seu processo como perito, você sai do processo, fica só aguardando se vai haver alguma manifestação sobre o seu laudo, mas você já está com o seu dinheiro em conta, e aí, o que acontece? Segue o fluxo forense para a sentença, onde o juiz, baseado em tudo isso, vai dar a sentença. Se você gostou de conhecer todo esse processo de trabalho pericial, eu tenho o curso Segredos da Perícia, onde eu ensino na prática, com os meus alunos ali também, às quintas-feiras, às 20 horas, tendo mentoria de todo esse trabalho que eu ofereço aqui para os alunos dentro do curso Segredos da Perícia, tudo o que você vai aprender do zero ao avançado. Desde todo o fluxo forense, toda a metodologia de trabalho e, principalmente, como você vai conseguir os trabalhos com autor, réu, e dentro da minha metodologia Protocolo 8X, que são 8 fontes de ganhos em uma única profissão. O curso Segredos da Perícia é o único curso que te dá mentorias ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas, analisando os cases de sucesso dos meus alunos, aqueles que eles foram nomeados, aqueles que eles foram contratados, eu destrincho ao vivo com eles, para que nós todos aprendamos ali, na prática, os fluxos periciais, dos trabalhos periciais. E aí você tem ainda a minha consultoria dentro do grupo fechado do Telegram, onde eu diariamente respondo as perguntas ao término do expediente,
quando durante o dia todo os alunos vão postando suas perguntas, ao término do expediente eu vou lá e respondo as perguntas dele. Então eles têm uma consultoria, um grupo fechado ali, onde nós fazemos network, um grupo colaborativo com todos os níveis de peritos, onde uns ajudam aos outros e eu estou ali para auxiliar todos vocês. Se você quer conhecer isso, aqui na área de comentários, estou deixando o link que te leva para o site do curso. Dentro do site do curso tem todas as informações do mercado, tem tudo que diz respeito aos seus ganhos, como que você vai atuar com o protocolo 8X, toda essa metodologia está ali dentro. Tem todas essas informações. Ainda está com dúvida? No final da página tem o meu WhatsApp lá, clica, vai para o WhatsApp que eu vou ter um prazer imenso em te atender. Por cada assinatura como essa daqui, o perito grafotécnico ele lucra R$3.000. Fazendo 4 trabalhos como esse, ele pode ganhar R$12.000 no mês, e é isso que eu te ensino a fazer. Se faz sentido para você, aplica para o curso, mas atenção, tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro para você. Eu trabalho com turmas reduzidas, porque eu dou a mentoria, eu dou a consultoria pessoalmente, então não posso inflar as turmas. E essa turma aqui já está com o seu número sendo encerrado e fechado. Se você quer aproveitar o preço promocional e o momento de entrar, porque eu não sei quando eu abro outra turma, então corre, vai aqui na parte dos comentários e pega o link do curso, entra lá e aplica para a sua vaga, para garantir a sua vaga. No demais, um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.